Então, nesse momento, quando você desenvolve um bom tino de venda, e quem trabalha com venda ao vivo sabe disso, quem trabalha com venda online sabe disso, que você vai procurar não atingir o overselling. E vai chegar uma hora que você tem tanta prova daquilo, que se você está oferecendo ainda uma garantia melhor, passa a ser, será que ele está duvidando do próprio processo mesmo? Eu não sei disso. Eu acho que... São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa. O 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7, que é o podcast onde a gente trata, discute as estratégias e táticas para você chegar no seu primeiro 6 em 7. E o que é 6 em 7? 6 em 7 é você fazer um faturamento de R$100 mil em 7 dias consecutivos. Eu sou o Hugo Rocha. E eu sou o Érico Rocha. E o tema de hoje do nosso podcast é garantia. Garantia. O que é garantia? Só para todo mundo tá aqui que tá ouvindo a gente, tá na mesma página. Garantia é você fazer uma promessa que assegura o benefício de um produto ou serviço que você está vendendo. Então, o produto ou serviço, ele tem uma entregável, um benefício, e você diz, olha, eu garanto que você vai conseguir isso. E se você não conseguir, eu vou fazer o que eu tiver que fazer. E aí você vai prometer o que você vai prometer caso a pessoa não chegue naquilo, no benefício ou na entregável que você está prometendo ali. E aí, o pessoal da equipe, eles fizeram uma pesquisa sobre o tema e eles chegaram numa definição e eu queria saber sua opinião sobre essa definição de garantia, Érico. Eles pegaram uma definição de garantia que é uma boa garantia, ela tem que ser incondicional, fácil de entender e possível de acreditar. O que você acha? Eu acho que não. Ela não tem que ser incondicional, ela tem que ser fácil de entender e possível de acreditar. Mas o incondicional não é um quesito óbvio. Não é um quesito óbvio para a incondicionalidade da garantia. Segundo que uma das suas definições, a garantia promete que o cara vai atingir um benefício. Na verdade, também não. Ela promete uma coisa, ela faz uma promessa e se dispõe a colocar umas consequências caso aquilo não seja feito. Por exemplo, vamos supor que o benefício dessa água é uma água emagrecedora. Certo. Vamos supor que se você continuar tomando dessa água, ela promete que você emagreça 10 quilos em 30 dias. Isso não existe, tá, gente? E você pode colocar duas garantias. Se você não emagrecer 10 quilos em 30 dias, eu devolvo dinheiro, isso é. Se condição não acontecer, eu me disponho a fazer Y, mas não é necessariamente só o benefício. Você pode fazer uma garantia diferente. Você pode falar, se você não gostar do resultado que você viu durante essa aplicação, eu te devolvo dinheiro. E o resultado pode ser os 10 quilos em 10 dias ou não. Mas uma coisa é certa, tem que ser claro. O claro é, você se dispõe a fazer alguma coisa caso uma condição seja encontrada. Então a garantia mais comum, tá certo, é mais 99%, é a garantia incondicional. É a clássica garantia. Se você não gostar do meu produto, qualquer que seja a razão, isso é incondicionalmente, isso é não há condições. Eu vou devolver o seu dinheiro de volta, ou vou devolver parte do seu dinheiro de volta, ou vou devolver o seu dinheiro de volta mais X. Então essa é uma garantia incondicional. Mas eu tô namorando uma garantia condicional também. Olha que interessante, olha só. Tô namorando. Tem uma expert nos Estados Unidos chamada Marie Forleo. Lembra dela? Lembro. A gente conheceu ela quando ela não era tão expert. Super boa. Lá dos primórdios. E eu tô seguindo uma galera que ela não dá mais garantia incondicional ao seu produto. Olha que legal. E ela é um dos maiores lançamentos aí. Principalmente de mulher, deve ser o maior lançamento. Né, no ramo digital lá fora. Ela não dá mais garantia incondicional. Isso é, no caso das pessoas que
pelo menos no último lançamento, as pessoas que compravam o produto dela não podiam devolver incondicionalmente. Mas ela dava uma garantia condicional. Se você fizer, isso é, você implementar o que eu proponho lá, e ela deve ter uma maneira bem específica para dizer, se você fizer o que eu implementar, isso é, se você botar a mão na massa, em 30 dias não gostar do resultado que você viu, não sei se é exatamente esse trabalho, mas se você fizer, eu te devolvo dinheiro. Agora, se você comprar o meu produto, não botar para usar, não botar para usar e 30 dias depois pedir devolução, eu não te dou essa garantia. Olha isso. E ela foi. E ela falou assim, por que ela começou a oferecer a garantia? Porque ela não queria atrair as pessoas que são tire kickers. São aquelas pessoas que compram as coisas e não botam pra... Eu não sei como é que chama tire kicker em português, né? Mas enfim. Só curioso ali. Os curiosos. Ela quer ela fala, esse curso é para action takers, aqueles caras que tomam ação. E se você não tá preparado para implementar tudo que eu tô falando, pelo amor de Deus, não compre e não faça perder meu tempo. Então ela foi para uma garantia condicional e não executou a incondicional. E eu tô tentando fazer isso. Porque você acaba atraindo um tipo de pessoa diferente. Você acaba fazendo aquele tipo de pessoa que é curioso tomar uma decisão de não ser mais curioso. De ser uma pessoa que está se comprometendo naquele momento da aquisição a colocar em prática aquilo. E ela tem visto resultados. Eu vi numa entrevista num podcast dela nos Estados Unidos. Não sei nem quem entrevistou ela. Não me lembro. Mas ela falando que foi uma das melhores coisas que ela fez pro negócio dela. Porque ela fala, eu acho que, se não me engano, que ela advocava é que quando a pessoa cancela, esses tire kickers, né, essas pessoas curiosas cancelam o seu produto, é horrível para sua marca. Porque se tem uma pessoa que comprou o produto e não usou, né, então ela não quer mais essas pessoas como clientes. Tá tudo bem, ela é dona, ela pode escolher os clientes dela, e eu não tô falando que eu vou fazer isso, mas eu tô falando que eu tô namorando essa ideia faz um tempo, nunca te contei isso, né? Inclusive, gente, tô sabendo disso aqui agora. Exatamente, mas eu tava namorando tanta coisa que tá acontecendo aqui na empresa ao mesmo tempo. Sim. Não foi a prioridade, mas então assim, na garantia nem sempre ela tem que ser incondicional, nem sempre. Agora vem a sacada, que é uma pergunta que provavelmente você vai me fazer. Quanto menos autoridade, reputação, prova, isso é, quanto menos você tem dos outros, quanto menos é intensa a sua aplicação dos outros gatilhos, prova social, autoridade, você vai precisar, se você quiser crescer, você vai precisar intensificar a garantia. Quando você está começando e você não dá garantia ou dá uma garantia mais fraca, é muito mais difícil de você vender. À medida que você não precisa mais, à medida que os outros gatilhos estão mais intensos, se você é uma grande autoridade, assim como a Maria ela pode se dar o luxo de não querer mais os curiosos. Ela pode dar o luxo de escolher, porque aí tem gente correndo atrás dela, em teoria, né? Por isso que ela está se dando um luxo. Então, quanto menos autoridade você tem, aí sua garantia tem que ser brutal, porque você tem menos autoridade. Então, o risco da pessoa acreditar em você, pelo fato de você ter menos autoridade, pelo fato de você ter menos prova, pelo fato de você ser novo, é maior. Logo, você tende uma das maneiras de você consertar isso é você tender a compensar isso através da garantia. Entendi. E aí tem uma pergunta que chegou mais ou menos nesse tema aqui, do pessoal que está assistindo a gente, que certo. Mas a garantia incondicional, ela não é obrigatória no Brasil por pelo menos 7 dias por conta da legislação do consumidor? Eu acho que é. Não quer dizer que você... eu acho que é. E tudo que é na lei você tem que dar. Não quer dizer que você vai colocar isso no seu marketing. Sei lá, quando eu compro um carro, a gente comprou um carro, né? Lembra que a gente comprou um carro? Sim. Eu não sei se a gente podia voltar com o carro 7 dias depois? Eu não sei, tá? Aham. Eu não sei. Eu e o Hugo compramos da lei, não. Eu e o Hugo compramos um carro recentemente, né? Compramos um carro, demos de presente pro nosso pai, certo? Certo. Se a gente voltar 7 dias depois e falar assim, me arrependi, toma aqui o carro de volta. Se a lei tivesse no nosso lugar e a gente pudesse fazer isso, eles provavelmente a instituição que vendeu a gente ia ter, que não é o caso. A gente inclusive está super feliz com a compra e tal. Sim. Eles iam ter que fazer. Mas durante o processo que a gente estava comprando o carro lá, eles não estavam falando, não se preocupe. Você tem 7 dias para decidir. Anda com esse carro bastante aí, dá umas viagens boas nele, e depois decidir se você quer esse carro ou não. Então, eu acho que a gente tem que sempre manter a integridade no nível 120%. Sim. Mas não quer dizer que você vai anunciar isso, necessariamente. Então, e vai cumprir se alguém souber e tá tudo bem. Mas eu acho... Agora, se
essa lei existe, é bom checar. Eu não sei se existe. E se existir, talvez deve ter algumas condições. Deve ser para compra online, não é? Checa o que é a lei de verdade, né? Porque não sei se na compra de carro é. E no restaurante? Eu posso também me arrepender em 7 dias? Não sei também, tá entendendo? Então, eu acho que leis não é uma assim, coisa muito simples de se falar, não. De repente, só checa com um bom advogado. Exato. E o que é lei, joga dentro da lei. Joga dentro da lei. E aí, acima disso, é o que a gente está discutindo aqui. Certo. Por exemplo, você está falando da Marie Forleo, hoje ela é uma grande referência, hoje você é uma grande referência aqui no Brasil, mas tem tantas pessoas que escutam a gente que já são uma certa referência no nicho de mercado que elas atuam e tem gente que está começando ali. E aí eu queria trazer essa questão da garantia para alguém que está começando. E eu queria que você contasse para a gente como foi a garantia que você usou quando você está começando, porque você não nasceu o Érico, quer dizer, nasceu o Érico Rocha desde que a minha mãe foi lá e te batizou, mas você não nasceu o Érico Rocha que todo mundo conhece hoje aqui. Lá 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, cara, você era um Érico Rocha e ninguém sabia quem era Érico Rocha. Então, como é que você usou a garantia quando você estava começando e como é que ela evoluiu até chegar onde você está hoje? Show! Então, eu usei a garantia na época que foi... A garantia, se não me engano, no meu primeiro lançamento, tem que recordar, mas eu tinha 30 dias de incondicional, na época, no meu primeiro lançamento, eu tinha 30 dias, não é mais 30 dias, hoje é 14 dias. Uhum. Eu acho que a gente podia até dizer porque foi 14 dias, de repente é uma boa pergunta, mas hoje não é 30 dias, é 14 dias, mas na época era 30 dias, incondicional, então o cara podia pedir a devolução. E aí, mas aí tinha uma garantia condicional. E a garantia condicional era a seguinte: ele tinha 90 dias, não 30, mas 90 dias para implementar o que ele aprendeu no fórmula de lançamento. 90 dias. Se em 90 dias ele não tivesse tido o resultado que ele esperava, ele podia bucar 1 hora de consultoria comigo. E aí eu ia bucar, ele tinha que me provar que tinha feito, para atingir isso não é qualquer jeito, ele tinha que provar que tinha feito tudo que eu tinha falado. Tinha que mostrar para mim, provar, né? Tinha que mostrar para mim que estava tudo implementado. Então não dava para ele não fazer isso. Não dava pra só falar, implementei. Não. Não dava pra falar só, implementei. E aí ele tinha 1 hora comigo, e nessa 1 hora eu ia falar o plano de ação dele para os próximos 90 dias. Então ele ia ter outros 90 dias, então 90 mais 90, quase 6 meses, para implementar aquilo. Se depois desses 90 dias ele implementou aquilo que eu falei e não gostou, eu devolvi o dinheiro dele mais R$500 no meu bolso. Show. Então essa é uma garantia condicional. E por que isso? Porque as pessoas não tinham... Eu não tinha 713 estudos de caso dizendo que a fórmula funcionava. Eu só tinha a minha própria história para provar que a fórmula funcionava. Então eu estava colocando meu dinheiro e o meu tempo na reta para mostrar. Eu estava assumindo mais risco na transação do que ele. Caso eu não entregasse, eu ia ter que não só devolver o dinheiro dele, mas R$500 no meu bolso. Então essa era a minha garantia. Por que evoluiu? Porque é o seguinte, à medida que a gente tem à medida que você tem mais prova, aumentar a garantia, na minha opinião, passa a ser um overselling. O que é overselling? Então, é o seguinte, agora a gente vai entrar numa conversa de venda. Às vezes você está vendendo para uma pessoa um carro, tá lá o cara querendo vender o carro que a gente comprou. Uhum. E às vezes eu olho para você e falo o seguinte: Hugo, tá decidido, vamos comprar esse carro, vamos pagar esse preço. Chegou 1 hora na venda onde eu fiz essa decisão. É o ponto de venda. Ele falou o suficiente para a gente decidir. A gente não usa cheque, né? Mas estava com o talão de cheque aberto, preparado. Naquele momento em diante, onde a decisão estava feita, um vendedor não deve procurar vender mais o produto. Nenhum argumento. Então, overselling, vender demais. Por quê? No momento que a decisão já está feita, o gol está marcado. Qualquer coisa que ele usar, por mais que ele ache que seja vantajoso, pode causar uma decisão contrária. Então vamos supor que ele fala o seguinte: a gente já comprou. E vamos supor que ele fale o seguinte: eu não sei se você sabe, mas tem 8 airbags. E vai que a gente tem medo de airbag. Porque vai criança no carro e airbag não é bom para criança. Eu tô inventando. Uhum. Aquilo que ele falou não precisava ser dito porque a venda já estava feita.
E ao dizer isso, não ajuda ele, porque a venda já estava feita. Então, você só tem a perder, não tem mais a ganhar. É a típica situação onde você só tem a perder. Então, nesse momento, quando você desenvolve um bom tino de venda, e quem trabalha com venda ao vivo sabe disso, quem trabalha com venda online sabe disso, que você vai procurar não atingir o overselling. E vai chegar uma hora que você tem tanta prova daquilo, que se você está oferecendo ainda uma garantia melhor, passa a ser, será que ele está duvidando do próprio processo mesmo? Eu não sei disso. Eu acho que eu procuro, à medida que eu procuro entender que aquilo foi suficiente para a pessoa fazer a venda, eu não procuro passar por isso. Eu procuro calibrar. Então a reputação da fórmula de lançamento está no ar. A pessoa tem milhares. Ano passado foi 713, mas que foi 713 que estava no evento ao vivo. Tem muito mais. Sim. A reputação sobe mais. A pessoa já saca que é. Eu tô online quase todo dia. Ela consegue entender, ver e julgar. Então eu preciso de menos garantia. Então não preciso incorrer, no risco do overselling, isso é, falar alguma coisa onde a venda já, em teoria, já está ganha. 2, na energia para executar. Negócios é uma otimização de energia. Por exemplo, na energia que eu tinha que, para estar executando aquilo, eu podia estar fazendo outras coisas que beneficiassem melhor o ecossistema. Então, o que faz uma empresa crescer? É um cara que todo mundo tem a mesma energia. Quem gasta mais energia num lugar mais eficiente ganha. Então, eu não precisava. Então, era uma ferramenta que eu usei no começo, aconselho todo mundo a usar. Até mais intenso do que eu usei. Porém, à medida que você fica e tem reputação, você não precisa usar. Logo, eu posso ainda mover para uma garantia ainda menos garantia. Que é essa que eu te falei agora. Que agora eu já não deixo nem incondicional. E aí eu vou entrar num teste, posso testar. E o que vai dizer se é bom? A gente tem uma noção, a gente já fez alguns lançamentos, então a gente tem uma noção da taxa de cancelamento que a gente tem e da taxa de conversão que a gente tem noção. Então, quando a gente implementa uma parada dessa, a gente cheira se a parada ajudou ou não ajudou. Então, posso implementar uma garantia mais fraca e atrair um público diferente, mais diferenciado, por exemplo. Você, no último estágio da coisa você pode dar, a garantia maior pode atrapalhar ao invés de ajudar. Total. Enquanto no começo isso é exatamente o contrário. Cara, né? O último estágio da venda é quando a pessoa paga um prêmio para comprar de você. Olha que o último de estágios da venda é onde ela paga um prêmio para ter a chance de comprar em você. Acontece isso em algumas escolas de Brasília. Você não sabe disso, mas acontece. Acontece isso em algumas escolas. Existem escolas que são tão procuradas, que tem tão poucas vagas. Não é só Brasília, não. Deve ter em algum outro lugar também. Todo lugar deve ter, né? Que para você ter a chance de botar o seu filho lá, você tem que pagar um prêmio. Não é que tem que pagar um prêmio. Você paga um prêmio. Acontece no passo do jogador. Tem tanta gente querendo comprar o jogador XYZ para você ter a chance de pagar o salário dele. E é a chance de pagar. Para você ter a oportunidade de pagar o salário daquele jogador, você paga um prêmio, um passe, como é que você chama. Porque aquilo passa a ser escasso. Então, esse é o estágio final daquele que você construiu um marketing tão bom que as pessoas... Tem muito mais gente querendo comprar o seu serviço do que você pode oferecer e agora você bota um empecilho a mais para ele. Uma aplicação, quiçá um prêmio. Para ele fazer aquilo. Para ele ter a chance, só a chance. Ele está pagando só pela chance de você considerar ele. Garantia. Acontece isso no Plat, né? É. No Plat, por exemplo, para quem vai aplicar pro Plat, que é o faixa preta, para ele ter a chance de eu olhar a aplicação dele, isso é verdade, eu não falo isso por mal, não. Porque senão muita gente aplica e a gente vai acabar, enfim, ele tem que pagar R$2.000 para ele ter a chance de eu olhar a aplicação dele. Não eu, né, da empresa. Então ele paga R$2.000 pela chance de eu olhar, e eu posso aprovar, né? E aí ele tem a chance de me pagar que é os R$137.000 por ano que custa o Plat. E se eu não aprovar, no meu caso, eu devolvo os R$2.000 dele, mas isso já filtra a galera que é os curiosos, mas poderia não também, se eu avisasse para ele, você tem R$2.000 pela chance, pelo nosso trabalho de julgar essa aplicação sua. E se ele não quiser, paciência, tem quem queira. Então, assim, por quê? Porque é um produto muito exclusivo
E muito complicado. Enfim, e o Plat tem garantia. Qual que é a garantia do Plat? Isso você fez a pergunta que eu ia fazer agora na sequência. Qual que é a garantia do Plat, cara? Produto de mais de 100 mil reais. Eu acho que a gente é igual a série do How I Met Your Mother, que as pessoas conseguem ler Conversa por telepatia. A garantia do Plat é 0. Se o cara tá entrando no Plat porque ele quer garantia, não é o produto para ele. Zero, zipo, nada. Se ele falar de garantia para mim, eu nem considero a aplicação dele. Por quê? Porque eu já desenvolvi uma reputação daquele produto tão grande que existe um processo para eu considerar. Tem gente que quer entrar faz anos e não entra. Nada de errado ou certo com isso. Mas enfim, é só um produto que é muito escasso. Então esse é o suprassumo disso. E aí eu já cortei uma pergunta que é, o produto ele tem que ter garantia? Não, e a não verdade tem. É que não. Não. Você vai usar a garantia como uma ferramenta para compensar alguma coisa que você deixou de estar maduro no seu marketing. Você usa a garantia como uma ferramenta compensatória. E tá tudo bem, no começo vai compensar o fato de você não ter tanto histórico. Tudo bem. É possível você corrigir isso com garantia, sem problema. E eu acho que é um jeito íntegro de fazer isso. Exatamente. E eu acho que, cara, a sacada, o poder é você entender em qual estágio você tá, porque não adianta nada a pessoa falar assim, eu tô sem reputação nenhuma, vou lançar um produto agora, e aí ela ouve, o Érico falando que ele tem um produto Platinum de mais de 100 mil por ano, onde a pessoa não tem garantia, ainda tem que pagar para entrar. Então eu vou usar isso como uma técnica de marketing. Eu não vou oferecer a garantia, ainda vou cobrar, sendo que é uma coisa completamente nova, eu não tenho reputação nenhuma, né? Total. Então, você entender o estágio que você tá e usar o negócio de acordo com o estágio que você tá. Marketing é música. São notas em sequências no tempo correto. Você toca a música no tempo errado, não funciona. Pelo contrário, desafina, né? Mas eu toquei a mesma coisa que o Slash do Guns N' Roses tava tocando. Cara, tocou no tempo errado. Tocou no tempo errado. Então é tempo, sequência e a nota em si, né? Exatamente. Falando nisso, falando em garantia, em a pessoa exercer o papel dela, né? Exercer o papel não, exercer o direito de garantia que ela tem. Certo. Os famosos cancelamentos. O que você considera que é uma taxa de cancelamento normal para uma garantia? A partir de quantos porcentos a pessoa que está dando a garantia deve ficar preocupada? Como chegar nisso aí? E aí vem a grande teoria. Uhum. Se você tem uma taxa, é uma teoria, é uma invenção, é uma das coisas que as pessoas falam. Se você tem uma taxa de garantia muito baixa, quer dizer que você prometeu pouco. Quanto mais agressivo é o seu marketing, isso é, quanto mais... E quando eu falo agressivo, é um time que está indo para o ataque. Integramente, sem perder a integridade, tá? Quanto mais agressivo é um time, maior a chance de... Vamos lá, você está no futebol. Quanto mais agressivo é o time, quanto mais perfil atacante é o time, qual que é a possibilidade dele ter? O que acontece com ele? Ele abre a defesa. Exato. Então ele toma mais... Gol potencialmente, né? Potencialmente que toma mais gol. E aí tem um balanço. O time que durante o campeonato inteiro não tomou nenhum gol, algumas pessoas podem até pensar, não, fantástica a defesa dele. Ou talvez algum coach, algum técnico pode interpretar, olha, sim, fantástico, mas ele tá indo pouco pro ataque. E time que não vai muito pro ataque não ganha campeonato. Se você focar demasiadamente em deixar uma garantia ao longo de 0, você vai estar indo menos ao ataque que você deveria de uma maneira íntegra. Então, por exemplo, eu gosto de no começo puxar um produto a ter uma taxa de devolução perto dos 10%, para indicar que eu estou indo para o ataque. E depois eu procuro reduzir essa taxa dali para trás. E isso é uma parada minha. Então 10% eu estou tranquilo. Acima de 10% eu tendo a ficar um pouco mais incômodo. Acho que eu estou indo para o ataque demais. Abaixo de 10%, para começar, eu não sei se eu estou indo para o ataque demais. Então acontece muito para os fisiculturistas. Eles querem ganhar músculo. Mas para ganhar músculo, o que os fisiculturistas fazem? Eles comem muito, exercitam muito, mas eles não se importam de ganhar gordura no processo. Porque eles estão focados no músculo e a gordura vai vir junto. Não tanto assim, né? Não, vão pro Outback. Vai rolar um Outback. Mas eles estão preparados. E aí, perto da competição, o que eles fazem?
eles secam só a gordura. E perde um pouco de músculo nesse seco, mas perde menos. Então eles incham e depois secam só a gordura. Eu gosto dessa tática onde eu estou menos preocupado com a garantia no começo, e é menos preocupado, tem um certo nível, por exemplo, um nível de 10%, e depois eu vou procurar secar a gordura, sem perder muito músculo. Né? Então, diminuir a garantia sem perder minha conversão. Essa é uma tática que a gente usa aqui na ignição, a tática que tem funcionado muito pra gente, e isso a gente tem crescido muito nesses anos. E eu não duvido que isso é um dos fatores da nossa estratégia de crescimento. É um dos fatores que, se a gente tivesse muito zicado com a garantia no começo, a gente ia ter perdido o timing de crescimento. Às vezes você tem que deixar um fogo queimar ali um pouquinho. Não tudo, não pode destruir a casa. Não pode destruir a casa, mas você tem que estar confortável com alguma coisa queimando e você está controlando. Aí você acaba de construir a casa e vai lá e apaga o fogo. Show! E com relação a pessoas que pedem o direito de garantia, o que você acha da pessoa ir agressivamente, agressiva não de forma física, né? Mas, enfim, agressivamente tentar recuperar essa pessoa? Ou seja, ligar, dificultar a vida da pessoa para pedir a garantia? O que você acha disso? Eu acho que dificultar a vida da pessoa gera um problema de marca muito grande, né? Porque, a não ser que você... Eu acho que é o contrário. Eu acho que se a pessoa pediu a garantia, você tem que... E tá dentro do prazo. Não, se ela pediu fora do prazo, é que nem você tentar fazer o gol depois que o jogo acabou. É complicado, né? Vamos jogar dentro do prazo, vamos jogar com integridade. Você dá um prazo, a pessoa tá ligada no prazo, você acerta o prazo e tá tudo bem. Mas se ela tá dentro do prazo, tá tudo certo, a gente nem liga pra pessoa. E muitas pessoas são nossos fãs por causa disso. Uma dessas pessoas é o nosso amigo Larry Granville, que hoje se tornou até um amigo, parceiro, e até entrevistei ele no podcast 6 em 7. Faixa Preta. Podcast Faixa Preta, que ele foi um dos caras que fez um lançamento de 6 milhões. Tá lá a entrevista na íntegra. Mas a nossa relação, tudo começou quando ele comprou um produto nosso, que não era nem um Fórmula, era o Pro Leilões na época, e pediu a garantia, a gente devolveu. Ele achou que ele nunca tinha visto aquilo. E a gente criou um relacionamento ainda melhor com o nosso cliente desse jeito. Né? Então, eu sou a favor de você jogar em cima da mesa, com as regras em cima da mesa. Eu falo que eu não ligo. Então, hoje a gente não liga. Quer dizer que vai mudar. Não, pode mudar, sei lá. Mas hoje a gente nem liga. Não tem nenhum departamento disso. A gente procura consertar o que causou aquilo. Exato. A gente ainda tem chance, a gente procura consertar, olhar no que a gente pode fazer no nosso jogo para a gente evitar aquilo de acontecer no futuro. Então, a nossa energia é mais direcionada a evitar que isso aconteça, ou diminuir a probabilidade que isso aconteça no futuro, do que... Por isso que eu não recupero o lançamento, né? E não é uma parada nunca... Muita gente me pergunta isso, não é nem utópico, mas é isso. Por exemplo, estamos no meio do lançamento, abriu o carrinho. Não é incomum insiders, até Platts, só ligar aqui. Insider, Platts, aqui é uma outra pessoa, começar com abertura de carrinho, isso é um início de vendas baixo, e ele mandar uma mensagem. Como é que eu recupero o lançamento? Quando eu olho para mim, eu não recupero o lançamento. Eu não recupero o lançamento. Eu uso porque vai demandar uma energia. Eu já tentei recuperar o lançamento e já consegui às vezes não e tal, mas é uma energia brutal de você recuperar aquilo. E hoje em dia a gente olha o quê? Olha, se o lançamento não abriu do jeito que eu gostaria que ele abrisse, eu uso uma energia brutal para que o próximo lançamento não viva isso, ao invés de tentar recuperar aquele lançamento. Ou seja, garantia não salva oferta e lançamento que não deu certo, né? Lançamento que não começou certo. Ela salva a oferta, dependendo da garantia. Eu te dar um exemplo, né? Se eu te desse a garantia que ia passar todos os meus bens pro seu nome, caso você não fizesse 6 em 7, eu acho que mais gente ia comprar. Se eu registrasse isso no cartório. Então, é uma garantia brutal. Ela salva, ela modifica a garantia, ela é um ajuste de oferta brutal e imediato, dependendo da intensidade que você usa esse negócio. Então, ela salva a oferta. Eu posso estar prometendo o que eu quiser depois de uma garantia como essa, né? Eu estou só intensificando para falar, mas ela salva a oferta. Mas uma vez que a pessoa sabia da garantia, começou o processo, não vendeu nada, não é isso, não tem mais o que salva. Se ela soubesse disso, é porque ela não acredita em mim. Aí a gente tem um problema de reputação agora. E não é no meio do lançamento que eu vou resolver esse problema de reputação. É antes. Já que você entrou nesse assunto, a garantia
não só como uma promessa, uma coisa de marca especificamente, uma coisa de paz de espírito sua, mas como uma coisa de marketing mesmo. Qual que você acha que é a relação entre a garantia e a promessa? Normalmente um marketing, um lançamento, ele começa numa promessa. Uhum. Você acha que a garantia, ela tem relação com uma promessa? Ela pode ajudar você a prometer mais? Eu acho que a maior relação da garantia não está com a promessa, e sim com a intensidade de todos os gatilhos mentais da copy. Uau! Nossa, fala aí. Foi foda, né? Então, a copy, isso é, o script de vendas, tem vários elementos. Um deles é a promessa. É um deles só, né? Tem promessa, história, conteúdo, oferta, tem várias coisas. Então, o script de vendas, isso é aquele discurso para influenciar, para envolver uma pessoa no processo, tem várias coisas. Promessa é um deles só. Promessa chama atenção. O objetivo da promessa é chamar atenção. Mas assim, eventualmente nesses scripts vão estar gatilhos mentais. Vários gatilhos mentais. Escassez, autoridade, prova social, história, desapego, credibilidade, especificidade e por aí vai. Vão ter vários. Quanto mais eles estiverem intensamente bem aplicados, menos você precisa de garantia. Então a garantia é quase que um ajuste final de lançamento. E você escolhe ou não intensificar aquele ajuste depois que você acessa o foguete inteiro. Então alguém foi lá e construiu um foguete, né? Botou ele em pé, fez assim. E é uma correção, uma ferramenta de correção de ajuste de rota que você pode pensar que ela é extremamente eficiente, dependendo do preço, dependendo de quanto você quiser aplicar aquela. Porém, você só vai, quanto menos a execução do conjunto, não só da promessa. Promessa é das paradas do programa. Vamos supor, se o foguete fosse um foguete inteiro, a promessa era só a ponta do foguete. Não é o foguete inteiro. Ela chama atenção. A ponta do foguete deve ser uma parada que tem que ser aerodinâmica, mas não é o suficiente. Tem o combustível, tem o reator, Então a promessa é uma parte dessa coisa. E aí o que acontece? Eu analiso a garantia como uma função de tudo. Eu não consigo correlacionar assim, numa maneira direta, a promessa com a garantia. Porque você pode ter uma promessa muito ruim. Vou te dar um exemplo. Promessa ruim. Uma das coisas que deixam a promessa muito ruim é a falta de clareza, a falta de especificidade. Uma promessa que não está clara e não é específica. Mas a pessoa prometendo, ela é uma autoridade brutal para você. Tá? Vamos supor que o Elon Musk ofereceu passar um dia no escritório dele lá. E pra você o Elon Musk é o cara mais foda do mundo. Você não entendeu nem pra que você vai falar. Nem o que ele vai falar lá. Mas só o fato de ser o Elon Musk, pra você, a gente tava falando de Tesla, né? Que você é um fã da Tesla. No podcast passado falei. Provavelmente você tá comprando aquilo. E você não... Porque é o Elon Musk, ele não precisa. Ele não precisa te dar garantia. Porque é ele. Agora imagina que é um fulaninho que você nunca ouviu falar. E ele tem a promessa mais clara do mundo, mas você não tem ouvido falar, então não tem autoridade. E aí você, não sei, cara, não é o Elon, não sei como é que fala. E aí? Aí o fulaninho falou assim, vou te dar uma garantia forte para compensar a falta da intensidade de certos gatilhos na minha oferta. Então é isso que... Então eu não consigo correlacionar somente a promessa, eu consigo relacionar ao processo inteiro. É relacionado com a coisa como um todo, né? A coisa como um todo. Bom, vamos lá. A Harvard Business School, ela fez um estudo para medir a satisfação do cliente na empresa Xerox, do Xerox de fazer fotocópia lá. Total. Ainda tem isso? Ainda tem máquina de fotocópia, essas paradas todas? Diz que tem, né? Eu não sei, mas diz que tem. Deve ter aí, quando for muito essa galera grande aí. Bom, ela percebeu o seguinte, ela perguntou, fez a pesquisa lá com os consumidores e um dos aspectos que ela testou no estudo dela foi a questão da garantia. E ela descobriu que ali naquele caso,
os consumidores, eles preferiam ter uma garantia onde, se alguma coisa der errado, eu troco seu equipamento por um novo, do que uma garantia de, se alguma coisa der errado, eu te dou seu dinheiro de volta. Ali naquela situação específica, tinha uma garantia que era mais ideal, digamos assim, que apelava mais, que enfim, conversava melhor com os clientes. Como é que você acredita que a pessoa tem que fazer, o que ela tem que fazer, principalmente para, geralmente, as pessoas que estão começando, para descobrir qual que é a garantia ideal delas? Ah, será que eu vou dar condicional? Será que eu vou dar incondicional? Por exemplo, você falou que deu uma condicional onde você revisava 90 dias depois, você ainda ia lá e revisava o lançamento da pessoa com ela, ou a estratégia que ela utilizou e tudo mais. Como é que ela vai saber qual que é a garantia ideal para ela? Total. E aí vem um pouco da nossa conversa no momento, que é um pouco, como é que eu sei que essa é a garantia ideal para mim? E a verdade é tendo um pouco de coragem e testando. E por que eu falo um pouco de coragem, que isso há muita coragem? Porque quando você faz um lançamento e ele dá certo, a garantia é uma das coisas que movimenta muito esse lançamento. Pode movimentar a direção desse lançamento. De novo, eu falei que é um ajuste de última hora que tem efeito grande, suficiente para movimentar a direção do foguete. Então, às vezes, quando você tá uma coisa que dá certo, o que você faz? Você não muda. Então, quando a coisa dá certo, por exemplo, tá dando certo pra gente, não tá? Eu não mudo, em teoria, a maioria de nós. Eu tenho um perfil que não é que eu não mudo, eu ainda mudo. Eu sou um perfil mais atacante do que defensivo nessa história. Por isso eu tô tentando me convencer a ter coragem de testar uma nova garantia. E pode ser que num lançamento menor, e sazonalmente menor pra gente, a gente possa vir com essa garantia. Aí tem que saber implementar, tem que jogar pro time. Mas o único jeito de você saber isso é testando, é perguntando. Eu acho que é mais testando do que perguntando. Porque quando você pergunta pra pessoa, ela responde o que ela acha. Quando ela vota com o cartão de crédito dela, é diferente. É vida real, né? Às vezes ela fala uma coisa, mas age de outro jeito. Por exemplo, muita gente chega e fala, eu gostaria que meus dados fossem privados, e eu não gostaria, eu detesto, adoro privacidade. Mas quando o Facebook bota aquele contrato lá gigantesco na frente dele, não pensa 2 horas, 2 vezes assina porque você quer a conveniência. Então, às vezes, o discurso da pessoa, nada de errado com isso, tá? Uhum. O discurso dela é um discurso X, mas as ações dela são ações Y. E nem sempre estão alinhadas. Então, toma cuidado só com o teste do discurso. Muitas pessoas falam uma coisa, mas na hora, quando é uma situação real de ganho e perda para ela, por exemplo, quem não quer as informações sendo gravadas no Facebook, não pode usar o Facebook. Aí, você não posta nada no Facebook. Não posta nada no Facebook. E provavelmente nas empresas que são do Facebook. Para de usar o WhatsApp também. Ou Instagram. Ou concorda com aquela proposta que ele está fazendo ali para você. Às vezes você não quer nem entender. Então eu acho que as pessoas são muito mais teóricas quando elas querem alguma coisa, mas nem sempre as ações delas são alinhadas com a teoria mental. Nem elas sabem disso. Se perguntar para ela, ela não sabe disso. Então, como diria o Granville, a gente tá falando dele de novo, eu parei de escutar o que as pessoas falam. Eu tô parando de escutar o que as pessoas falam. Eu escuto o que elas fazem. E na hora o teste supremo, claro, se você puder executar, é o teste de você saber como é que elas votam com o cartão de crédito. E não se perguntar, na hipótese que eu faria isso, o que você faria aquilo? Entendeu? Eu acho que nem ela vai saber, a não ser quando ela viver a situação. Essa é a verdade. Cara, show! E agora a gente vai estar indo aqui para a última pergunta deste podcast. A última pergunta. E aí, para fazer essa pergunta, a gente vai voltar um pouquinho no tempo aí, lá nos primórdios, quando a gente estava aprendendo marketing. Lá nos primórdios, existia a vertente da garantia vitalícia. O que é a vertente da garantia vitalícia? Eram pessoas deste ramo que falavam que tinham a seguinte vertente, né? Eles defendiam a seguinte ideia. A melhor garantia que tem é a garantia vitalícia. Porque existe uma ideia de que se você dá uma garantia curta demais, a pessoa fica muito ansiosa
e ela fica muito ansiosa e ela vai estar com a garantia na cabeça dela o tempo inteiro, e aí ela vai ficar super ansiosa e ela vai cancelar mais. Enquanto que se você der uma garantia mais longa, e no caso que eles falavam, vitalícia, cara, a pessoa relaxa e ela vai simplesmente focar em fazer o que ela tem que fazer mesmo para poder aplicar o seu produto, vai até esquecer que existe garantia e no final das contas isso vai ser melhor. O que você acha disso? O que você acha sobre a garantia vitalícia? É isso aí, a gente volta a discussão também sobre 14 dias ou versus 30 dias. Uhum. Isso é muito bom na teoria. E deve ser bom para algumas pessoas, dependendo do negócio deles. Eu não posso falar para todos os negócios. Uhum. Mas existe uma parada que a gente começou a descobrir um perfil de cliente que cancelava com a gente por um motivo meio estranho. Ele cancelava assim, Érico, seu produto é foda, nunca vi nada melhor, me ajudou um monte, só que, velho... Aí eu cancelava. Quando a gente ia conversar com as pessoas, falava, não, seu produto é foda, nunca vi nada melhor, me ajudou um monte. Isso é, você fez tudo o que você podia, só que alguma coisa aconteceu na minha vida. Tive um acidente na minha moto e eu tenho que consertar minha moto. E por isso eu vou pedir a garantia. O famoso efeito, a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu, né? O paciente morreu. Então o que aconteceu? Porque pela natureza daquilo que a gente faz, o cara pode consumir tudo. Daqui acontecer alguma coisa com o pai dele, ele precisa de grana e ele vê você como um banco. E por mais que a gente ache que não tem muita gente que vê no momento de desespero isso. Isso é ruim para o negócio. Então o que acontece? É muito massa você ter uma pessoa não gostar do produto ou não gostar do suficiente, pedir a garantia no tempo certo, tá tudo bem. Mas quando você abre ela por um bom tempo, você abre essa situação que você pode julgar como oportunismo, pode julgar o grau de integridade ou não, mas ela não tá nem aí. Te vê como um banco. E aí você convida esse tipo de cliente, que ama o seu produto, que vai lá, às vezes até faz um 6 em 7. Já aconteceu, o cara fez 100 mil em 7 dias. E se endividou. E no desespero, olha pra você como uma situação de pegar um dinheiro. Tipo, de fazer isso. E como você falou, que se você falar que a garantia é vitalícia, você tem que cumprir. E a gente começou a descobrir que a diferença entre a garantia de 30 dias e 14 dias é que a diferença do cara que cancela em 14 dias e 30 dias é que 14 para 30 dá mais tempo para isso acontecer na vida dele. E aí você vai ter mais pessoas que estão satisfeitos, que estão aproveitando, que amaram seu produto de verdade. Às vezes tiveram até mais resultado do que eles investiram, mas vão te usar como uma espécie de banco. Nada de errado ou certo com isso, porque enfim, eles estão dentro do prazo, da legalidade eles podem, se tiver dentro do prazo. E isso convida. Então hoje, eu acredito que garantias menores são melhores. Não quer dizer que eu vou acreditar por um tempo. Por quê? Por causa disso. Quanto mais você estender o tempo de garantia, maior vai ser a quantidade de cancelamento e não é necessariamente por causa da qualidade do seu produto ou do seu entrega. É porque acontecimentos acontecem na vida das pessoas e algumas pessoas lidam com esses acontecimentos procurando ser você o banco delas. Né? Uma espécie de banco, uma espécie de recurso. Não é banco, tá? Uma espécie de levantar recursos. É uma espécie de onde você vai tirar dinheiro. E no desespero ela faria isso com você ou com alguma outra coisa. Alguém mais. E você colocar seu negócio sob um risco desse, né? Você colocar o seu negócio sob um risco de um fator externo que você não tem o menor controle. É uma tensão desnecessária. Afinal, você tem um negócio, tem folha de pagamento, né? Tem um monte de coisa que fazer. Você tem que ter, quando você vende uma coisa, você assume responsabilidade. Quando você tem uma empresa, é uma das maiores responsabilidades, principalmente no Brasil, né? De acordo com a lei, é uma responsabilidade muito grande. Então, você tem que estar disposto a ser responsável por isso. Igual um pai. O pai é responsável pelo filho. Tem coisa que ele vai deixar o filho fazer, tem coisa que ele não vai deixar o filho fazer, tem coisa que ele vai fazer com observação, mas tem até um certo limite onde ele vai deixar o filho porque ele é responsável por aquilo. Né? Então, você, empresário, é responsável pela sua empresa. Ela sustenta outras pessoas, gera impacto, gera um monte de coisa, e você tem que ser um líder responsável. Total. É o famoso mundo da teoria diferente do mundo real, né? Pelo menos foi pra mim. Foi pra mim, exato. Cara, valeu. Muito obrigado. A gente tá chegando aí ao fim desse episódio do podcast aí, da segunda temporada do podcast 6 em 7. Lembrando, você pode ouvir esse podcast nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. Então você pode tanto assistir a gente lá no YouTube,
como também no Spotify, no aplicativo de podcast da Apple, da App Store, para quem usa iPhone, no Deezer, no Cashbox e em várias outras plataformas aqui que eu nem sei, as mais raízes aí a gente posta, você pode ouvir esse podcast lá. É isso aí, Érico, obrigado por mais esse episódio, obrigado você que ficou aqui até o final com a gente, ouvindo esse episódio também. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço.